sua presença. E você tem essa missão de ir pelo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos para Jesus Cristo, anunciando o Evangelho puro, o Evangelho santo, sagrado, o Evangelho que pode quebrar o jugo do pecado, da maldição, da iniquidade e resgatar a alma do ser humano para a cruz, né? Trazendo o pecador para o Calvário novamente. Porque falando de instituições religiosas, falando das igrejas como templos e organizações humanas, comunidades, falando de igreja como paróquias, congregações e grandes templos, muita gente não tem ido mais ao templo. Muita gente não tem mais motivação para ir à igreja, certo? A igreja como templo. Mas nós, como santuários de Deus e carregando a presença de Deus, nós, como santuários de Deus, nós podemos levar a graça de Deus que habita em nós, a presença de Deus que habita em nós, o Cristo que habita em nós, no mundo, pelas ruas, fazendo missões urbanas, ar livres, cruzadas evangelísticas, evangelismo, fazer missões, né? Fazer trabalhos sociais, influenciar o mundo. Essa é a nossa missão. E não apenas ser frequentador de templos, sabe? Não apenas ser alguém que vai ao templo para cumprir rituais religiosos, para repetir liturgias religiosas, porque isso é chato, isso é cansativo. O desafio do homem cristão é ser um missionário hoje. Ir ao templo é importante? É, como ir em outros lugares também que são importantes na vida, né? Em sociedade. Mas o principal é ir pelo mundo, pregar o Evangelho e anunciar a Jesus para as pessoas. E já que muitas pessoas estão hoje desigrejadas e não querem ir ao templo, nós temos que ir até essas pessoas e falar para elas do grande amor de Deus. Mas parece-me, e é algo muito evidente, que parece que o mundo está passando por um apagão, né, uma escuridão, muitas trevas. E no meio religioso, os religiosos, por exemplo, pastores, apóstolos, bispos, obreiros em si, parece que deu um apagão. E as pessoas, elas são mais religiosas hoje, elas são mais ritualistas hoje, elas se baseiam suas vidas mais hoje no moralismo, no ritual, na liturgia, nos títulos que têm de religiosos, e como sacerdotes, como levitas, como era no Velho Testamento, as pessoas estão viciadas na religião. A religiosidade hoje é um vício, como a droga, como o álcool, como o tabaco. Por incrível que pareça, as pessoas vêm do mundo, né? Deixam o sistema do mundo, são libertas por Deus de seus vícios carnais, como prostituição, adultério, práticas, de pecado e iniquidade no mundo, deixam até a idolatria de imagens de escultura, de antigos deuses que serviam, o que já é muito maravilhoso, né? O que já é bastante coisa do ponto de vista da libertação, mas cai também dentro da religiosidade. Deixam suas imagens, seus deuses, mas começam agora a idolatria ao templo, a idolatria à denominação, à igreja, começam a idolatrar o sacerdócio, o título, o próprio superego, a supervaidade, né? A super autoimagem religiosa. E Jesus, ele questionou isso. Jesus, ele confrontou os fariseus. Jesus confrontou o próprio fariseu, né? Apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso. Confrontou o próprio fariseu Saulo de Tarso.
Jesus, o Evangelho sempre nos confronta, e o grande confronto hoje, o grande desafio é ser liberto da religiosidade, sabe? Eu não estou falando para você sair da sua igreja, sair da sua denominação, não ir ao templo, não é isso. Mas eu estou falando de você se desapegar do falso moralismo, da falsa religiosidade, da hipocrisia, da mentira, e se despertar que você foi chamado para fora, né? Igreja quer dizer exatamente isso, chamado para fora das quatro paredes. Você tem uma missão, Deus tem um propósito com você. E muitos aí, inclusive amigos meus aí, colegas, né, têm se perdido na religiosidade. Se as almas do mundo, por exemplo, dos pecadores hoje, for depender, por exemplo, de pastores, de bispos, de apóstolos, de evangelistas, de pregadores, de cantores evangélicos, as almas do mundo se perderão. As almas do mundo se perderão. Eu estou dizendo e vou repetir. Se as almas dos pecadores no mundo hoje for depender dos evangélicos, dos que se dizem cristãos, para se arrependerem de seus pecados e aceitarem a Jesus, essas almas elas não vão para a igreja. Essas almas elas não vão ao templo. Por quê? Porque o tempo hoje contemporâneo é totalmente diferente. Hoje quem tem que ir, e sempre foi assim, né? Desde o início da igreja, há mais de 100 anos, quando principalmente as Assembleias de Deus começaram no Brasil, lá em Belém do Pará, sempre foi a igreja que foi para a rua, através de manifestações evangélicas, manifestações cristãs, cultos em praça pública, ar livre, culto doméstico, círculo de oração, pregação da palavra, evangelismo, né? E a igreja sempre fez o seu papel na sociedade de influenciar. E hoje, pastores, apóstolos, bispos, obreiros estão mais preocupados, né, com a política, estão mais preocupados com os assuntos empresariais. As igrejas têm se tornado os templos hoje grandes negócios. Já tem até uma frase que diz que pequenas igrejas, grandes negócios. E hoje o mundo está vivendo esse lamento, esse clamor, né? E ainda há tempo de nós nos despertarmos do sono, ainda há tempo de sairmos da apostasia, né? E vivermos um avivamento de salvação de almas e buscar a alma dos pecadores.